tudo bem? Meu nome é Andressa Salviano, servidora pública federal, técnico do Seguro Social. Hoje vamos estar falando do que? Da pensão por morte. Na verdade, essa é a parte 2. A parte 1 foram umas regras mais gerais. E essa daqui, essa parte, é de regras específicas. Mas você pode falar, Andressa, mas aonde está isso? Lá no finalzinho da lei. Mas será que esses detalhes tão específicos vai cair na minha prova? Tem uma banca chamada Sebrasp, que inclusive realizou os últimos concursos do INSS e ela gosta de abordar todo o edital. Ela passa ali por todos os assuntos, principalmente se a sua região é muito concorrida, porque o concurso do INSS é um dos concursos mais concorridos do país. Então, é um concurso concorrido, você deve saber os detalhes para garantir o quê? A sua aprovação dentro do número de vaga, principalmente, porque é muito acirrado, é muito concorrido, é um concurso difícil. Então, quanto mais você saber esses detalhes, essas regrinhas específicas, melhor é para você. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você ativar o sininho, todos os vídeos que eu postar aqui, você vai ser notificado no seu celular. Então não esqueça, ative o sininho, se inscreve, compartilha, compartilhe, deixe nos comentários sugestões de novos vídeos, feedback, se você está gostando da aula, deixa aí pra mim nos comentários, curta o vídeo também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você gostaria de participar do meu grupo de estudo no WhatsApp, deixa eu quero aí também. E se você não me acompanha lá no Instagram, vou deixar passando aqui também. Outra coisa também, as aulas que eu trago aqui, elas são um complemento. Tanto geralmente eu deixo, legendas, banner, passando aqui do lado. Eu vou falando e vai passando, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, ou às vezes não dá tempo e tudo mais, acaba a bateria do celular, ou o armazenamento, ou o gato faz barulho, alguma coisa, eu esqueço de falar alguma coisa. Mas no banner está tudo completo, tudo certinho. Então, se você puder, escute vendo também a aula, vendo e tal. Depois você revê, você só escuta. Vai lá, tá limpando a casa, cuidando dos filhos, a gente sabe que concurseiro também é uma correria. Aí você faz de outra maneira, que é quando você escuta pela segunda vez, você escuta mais para internalizar, aí fazendo serviço, fazendo alguma coisa, você só escuta o áudio, tá? Fazendo dessa maneira o estudo fica mais eficaz. Hoje, então, vamos estar falando do quê? Dessas regrinhas mais específicas que você deve saber. Vamos estar trazendo aqui a letra da instrução normativa, artigo 374 da instrução normativa, que fala do que? De separação de fato em benefício assistencial e previdenciário anterior, principalmente em benefício assistencial, tá? Isso é muito comum. Como assim? Por exemplo, requer o benefício de prestação continuada, BBC-LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Se você não tá perdido, não tá sabendo o que eu tô falando, esse tá na playlist de Direito Previdenciário, um dos primeiros vídeos é explicando sobre esse benefício. Então, esse benefício que é um benefício assistencial e não previdenciário, mas é pago pela Previdência, quem gerencia ali, quem administra, na verdade, é a Previdência Social, é o INSS. Muitos requerem, os dependentes ou o beneficiário ou o interessado, ele vai requerer esse benefício aí, BBC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada da pessoa idosa ou da pessoa deficiente. Só que muitas vezes, porque tem a renda per capita lá, mensal, que não pode ser, tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Logo, tem vários requisitos ali para você preencher. O beneficiário, o interessado, muitas vezes ele alega ali que ele é separado, eu moro sozinha, para a renda não dá maior e ele receber esse benefício. Então, ele declara lá que é ato declaratório no CAD único, que é o cadastro do governo federal. Ele cadastra lá no CAD único que ele mora sozinho, ou até mesmo faz uma declaração no próprio punho, declaração escrita, falando, que ele mora sozinho, que ele era casado, mas não é mais e tal. Só que muitas vezes isso é mentira. Ele ou ela é casado, que coloca lá que não é. Na hora que vai requerer a pensão por morte, aí pode dar um probleminha aí, porque não pode declarar a separação de fato se não for. Como assim? Separação de fato em benefício assistencial
ou previdenciário anterior, será devido ao benefício de pensão por morte desde comprovado o restabelecimento do vínculo conjugal dos documentos da união estável. A certidão de casamento não poderá ser utilizada nem exclusivamente prova testemunhal. Então, o que comprova ali o casamento? Certidão de casamento. O que comprova filiação? Certidão de nascimento. Então, essa certidão de casamento para o cônjuge, ela é tornada nula, ela é tornada sem efeito. Por quê? Porque ele declarou no processo ali que ele ou ela, né, era separado de fato. Então, aqui é isso que está dizendo a lei, que benefício assistencial ou mesmo previdenciário se declarou ali separação de fato, não interessa, não vai ter o que? Direito ao benefício? Não, vai ter, mas vai ter que comprovar, entendeu? Vai ter que comprovar o restabelecimento do vínculo. Como? Ah, mas como, André, se a certidão não é mais válida? Certidão não é mais válida, mas aí vai ter que comprovar o estabelecimento do vínculo através do estável, com outros documentos ali, que seja contemporâneo dos fatos. Tem vários documentos, o artigo da instrução normativa traz um rol de documentos, como imposto de renda, certidão de nascimento dos filhos em comum e vários outros documentos lá de mesmo endereço, por exemplo, que pode comprovar a união estável para comprovar o restabelecimento do vínculo. Você fala, mas daí, Andressa, e o BPC recebeu no caso legal, aí vai para fraude, já é outra história. Vamos entrar agora em mais assuntos aí específicos que pode cair na sua prova. Outra coisa, antigamente a pensão por morte era vitalícia, mas a lei mudou e agora ela não tem carência, tá? Ainda a pensão por morte, ela não tem carência, não devemos confundir isso, não tem carência a pensão por morte, mas tem requisitos que devem ser observados. Como? O segurado, que é o instituidor ali, o falecido, segurado, ele deve ter vertido o quê? 18 contribuições mensais aí para previdência. E também estar casado no mínimo há 2 anos. Então, antigamente não existia esse requisito de mínimo 18 contribuições mensais, casamento, só que existia muita fraude, a pessoa às vezes estava ficando doente e tal, vinha lá, tinha união estável, ou casava até mesmo, porque, né, via que aquela pessoa estava muito doente, tinha chance de falecer e tal. Então eu acredito que o legislador, pensando nisso, mudou a pensão por morte, foi um dos benefícios aí, como as aposentadorias também, que teve uma grande reviravolta, uma grande mudança. Então, lembrando, são requisitos. Se falar que a pensão por morte exige carência, é mentira, é falso. Não exige carência, mas exige esses requisitos. Para você ter uma ideia, sempre lembrar, associar, por que não carência? Andressa, e se não tiver vertido 18 contribuições, mesmo se o segurado não tiver 18 contribuições ou 2 anos de união estável, ainda assim vai receber, né, a pensão, mas essa regra é para o cônjuge ou companheiro, tá? Por 4 meses, por apenas 4 meses. O filho recebe até completar a data aí de 21 anos, como os vimos anteriormente. E existe uma tabela que eu vou deixar passando também. Às vezes você pode perguntar, essa tabela de duração de idade aí da pensão por morte pro cônjuge e companheiro, eu preciso decorar? Se você conseguir decorar, quiser decorar, tudo bem. Eu não decorei quando fiz o meu concurso, eu decorei a primeira linha ali, que é menos, né, até 22 anos, recebe por 3 anos e acima de 45 anos ou mais, ela é vitalícia. Eu decorei essa primeira linha e essa última linha, que geralmente, quando são cobrados em provas, são essas daí. Vou deixar a tabela passando para você de duração, né, conforme a idade do homem, conforme a idade da mulher, que é o dependente aí, né, cônjuge ou companheiro, conforme a idade desse dependente, que vai ser a duração da pensão por morte. Agora, ela não é mais vitalícia, depende aí, é claro, da idade, só vai ser vitalícia em alguns casos, como de invalidez, por exemplo, mas se a invalidez cessar também cessa. E a idade acima de 45 anos ou mais. Que é dispensado esse requisito do que? 18 contribuições mensais ou 2 anos de união estável, se a morte do segurado for decorrente de acidente. Mas como assim de acidente? De qualquer acidente. Aí, doença profissional, do trabalho, acidente do trabalho, como também acidente de qualquer natureza. Aí não existe esses requisitos, mas uma prova que independe de carência, que são o que?
requisitos. E você deve saber também que, se acontecer isso, retira esses requisitos, tá bom? Outra regrinha específica é que se o segurado ele já for aposentado, por exemplo, por invalidez, não precisa essas 18 contribuições e tal, porque já tá lá na regrinha da aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria por incapacidade permanente agora, o novo nome. Tá lendo agora aqui para vocês o artigo 376 da Instrução Normativa que fala sobre a habilitação provisória e também deixando aí na tela. Ajuizada a ação de reconhecimento de dependentes, poderá ser requerida a habilitação provisória, exclusivamente rateado valores com outros dependentes, mas é vedado o pagamento de cota até o trânsito em julgado da decisão que reconhecer a qualidade de dependente do autor da ação, ressalvada a existência de decisão em contrário. Então, já tem aqui os dependentes, por exemplo, digamos que tem 2 filhos recebendo a pensão por morte, mas a companheira tá lá com ação para comprovar essa união estável e tal. Eles têm que esperar ela? Não, eles vão recebendo, ela já entra ali como habilitação provisória, mas só vai ter a data do seu pagamento com a sentença transitado em julgado. Existe uma pensão por morte um pouquinho diferente, a pensão por morte presumida. Se presume, como assim se presume? Se presume que aquele segurado, ele faleceu, que aquele segurado morreu. Como assim, Andressa, se presume? Não achou o corpo? Que coisa estranha. Sim, não achou o corpo. Como assim? É por caráter provisório essa pensão por morte presumida. É pelo desaparecimento por motivo de catástrofe, acidente ou desastre. Aparecimento cessa imediatamente, ficando desobrigado à reposição dos valores, salvo má-fé. Exemplos que a gente tem aí é o que aconteceu, infelizmente, aí, né, com os nossos colegas do Rio Grande do Sul. É uma catástrofe, é um desastre natural ali, né, que aconteceu. Infelizmente, muitos foram a óbito, né, vieram a óbitos, e se não achar ali o corpo da pessoa, às vezes não identifica e tal. Então, nesses casos específicos, é determinada aí por sentença judicial, ou leva ali o boletim de ocorrência, a reportagem na TV, e também o juiz decreta por sentença judicial essa morte presumida, que seria aí o que? Pensão por morte, só que daí presumida. É um outro detalhe da legislação também. O artigo 378 da Instrução Normativa fala da cessação da pensão por morte. Outra coisa que você deve ficar se antenado, né, mais ligado na legislação quando você lê é a espécie de suspensão do benefício, cessação do benefício, extinção do benefício. Por quê? Cancelamento, alguma coisa do tipo. A Sebrasp ama esse detalhe. Ela traz na sua prova porque ela sabe que você confunde o que é suspensão, o que é cessação, cancelamento e tudo mais. Principalmente a aposentadoria por invalidez tem a cessação, tem a suspensão e assim por diante, né? Aposentadoria por incapacidade permanente. E assim como os demais benefícios. Então, ficar de olho nessas regrinhas, procurar decorar, principalmente já tá chegando a prova, eu vou imprimir e colar aqui na minha parede essas regras, porque daí são detalhes bem decorativos que você tem que fixar, memorizar. Então, eu diria pra você dar uma lida agora, mas quando tiver o edital aberto, você decora mesmo, porque pode cair na sua prova. Bom, quais são essa extinção da cota, então? Óbito do dependente, é claro. Se o dependente morrer, a cota dele, a parte dele ali, vai cessar e antigamente revertia, tá? Para os demais dependentes. Agora não mais. Enteado, menor tutelado ou irmão de qualquer condição a alcançar 21 anos. Lembra? Mesmo se essa pessoa, se esse dependente aí, esse filho, esse enteado, menor tutelado, estiver fazendo faculdade, não importa. Completou 21 anos, cessa a pensão por morte, exceto se for o quê? Inválido, que até vai falar, exceto inválido, deficiente intelectual, mental ou grave. Mas e se cessar, Andressa, essa invalidez, essa deficiência? Às vezes acha, não, é impossível cessar, não cessar. Não, pode cessar. Essa invalidez pode vir cessar, pode vir fazer um tratamento, alguma coisa ali que gere, né, uma capacidade ali no dependente, na pessoa. Aí pode cessar nesses casos também. Decurso do prazo para o cônjuge, companheiro. Então, não tem aquela tabelinha lá de prazo pro companheiro, aí pro cônjuge? Então, decurso do prazo. Alcançou a idade, ela tinha 22 anos, recebia só por 3 anos.
Então já encerrou o prazo. Outros lá recebiam por 15 anos, outros por 20 anos. Encerrou esse prazo, já chegou no prazo limite, não vai receber. Mas também, o filho adotado recebe pensão por morte dos pais biológicos. O filho adotado, após ali o trânsito em julgado dessa sentença de adoção, também, se ele recebia pensão por morte dos pais biológicos, vai cessar, tá? Alcance da data limite do ex-cônjuge e companheiro. E outra coisa também, por exemplo, tem aquela tabela lá, mas se ele é cônjuge, companheiro, o juiz fixou ali na pensão um prazo estimado para receber aquela pensão alimentícia, também temos um prazo estimado para receber a pensão por morte. Não será a data da tabela aí, nesses casos do ex aí, sempre lembra isso. A adoção produz efeito após o trânsito em julgado da sentença, data em que deverá ser cessada a pensão em virtude de morte dos pais biológicos, como eu havia falado para vocês. Outra coisa, um dos dependentes que está recebendo a pensão por morte, ou só ele, se ele é filho único e tal, ele é deficiente. Então, Andressa, ele é deficiente, mas ele pode abrir uma microempresa como um MEI, por exemplo, microempreendedor individual, ele pode trabalhar, exercer atividade remunerada e mesmo assim vai continuar recebendo a pensão? Sim, porque a lei estabelece isso. Exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, não impede a concessão, manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Uma regrinha também, que é a regra genérica aí, regras básicas da pensão por morte, diz que a invalidez ela tem que ter ocorrido antes da morte do segurado ali. Esse filho tem que ter sido inválido, né? Ter adquirido essa invalidez, essa deficiência antes da morte do segurado. Porém, outro detalhe também, se esse filho, ele é menor ali, né, de 21 anos, ele tá recebendo a pensão. Mas e se ele vier a ficar inválido quando ele está recebendo a pensão? E aí, ele tem direito ainda, vai continuar recebendo, Andressa, mesmo após os 21 anos ou não? Já que a lei determina que essa invalidez tem que ser antes do 21 ano. Mas assim, essa invalidez tem que ser antes dos 21 anos, antes da morte do segurado ali, do óbito do segurado, para os dependentes maiores de 21 anos, para os filhos aí maiores de 21 anos, tá? Aí sim, eles são maiores de 21 anos, comprovou a invalidez, Mas aqui estamos falando no caso do filho que ele recebe. Vou ler para vocês. Parágrafo 4º. Recebe pensão na condição de menor que se invalidar antes do 21 anos ou eventual causa de emancipação, exceto nível superior, deverá ser submetido à perícia médica federal, não se extinguir na cota, se confirmada a invalidez, independente se antes ou depois da data do óbito do segurado. É um detalhe diferente aí também que a gente deve ficar antenado, ligado, né? Porque é diferente da regra genérica. O 379 da instrução normativa fala aí sobre simulação ou fraude no que? No casamento, na união estável. Vou estar lendo aqui para vocês. A qualquer tempo de simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou de formalização com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, o cônjuge ou companheiro perderá o direito à pensão por morte, cabendo a cobrança dos valores recebidos indevidamente. É claro, né? Como eu havia citado para vocês, tá lá, a pessoa tá mais velha, doente, alguma coisa, aí a própria cuidadora vai lá, né, faz o endereço dela ali mesmo na casa dele, coloca um comprovante de água, de luz no nome dela, ou alguma coisa, com fim exclusivo, né, para adquirir benefício previdenciário. Mas tem que ser comprovado judicialmente aí, porque até que se prove o contrário, é inocente aí no nosso Código Penal. Por isso, na prática, gente, é difícil, tá, comprovar a união estável. A gente, os técnicos ali, analistas, que analisamos benefícios previdenciários, sempre ficamos com o pé atrás. Vou aceitar esse documento? Não vou. Geralmente, a gente pede mais documento, porque é muita mentira, muita fraude. Muitas vezes deixam, tão separado, mas deixam a conta de luz, de água ali, comprovante, né, de energia, de água no nome das pessoas, mas já nem estão junto. E tem muitas pessoas que mentem, gente, muitas mesmo, né?
Então, é mais rígida, sim, a comprovação da união estável, requer bastante documentação, a lei exige no mínimo 2, então tem que ser, o que é no mínimo 2? De 2 para cima, até você convencer, né, convencimento, até eu criar convicção que realmente aquela pessoa tem união estável. É difícil na prática comprovar união estável, tá? Porque tem muita fraude, muita mentira. Dos servidores está assim desafiador, né, para eu estar gravando os vídeos, porque sou com um problema, na verdade, no meu celular de armazenamento. Então tô gravando, ele para de gravar, daí às vezes eu perco um pouco o raciocínio do que tava falando para vocês, que eu tenho que arrumar esse probleminha aí, já apaguei conversas em grupos e várias coisas, quase estou sem foto e vídeo no celular, porque não cabe nada. Mas, enfim, vamos continuar aí o conteúdo. E também, só lembrando, tá, gente, que eu vou abrir para você, sabe, eu ministro mentoria, minha mentoria de Direito Previdenciário mais técnica de estudo, não é apenas um curso, mas eu pegar na sua mão, te ajudar do começo ao fim, até o dia da sua prova, tirando suas dúvidas de Direito Previdenciário e técnica de estudo, num grupo VIP exclusivo aí, para os meus alunos tirarem, tá, as dúvidas deles, até inclusive de alguns alunos, né, que precisavam, que eu fiz cronograma de estudo. São videoaulas gravadas de todo o edital de técnico do Seguro Social, da parte de previdenciário, gravei todas as aulas e também são 18 apostila toda diagramada, para aí o aluno fixar o conteúdo, conseguir aprender mais. E é claro, todo ali o meu passo a passo com ele, pegando na mão dele, ajudando. Vou estar abrindo essa mentoria aí em novembro. Se você que tem interesse ou quer participar também do meu grupo gratuito no WhatsApp, grupo de estudo, aí aberto, né, para todas as pessoas. Se você, caso você queira participar, não participa ainda, deixe eu quero nos comentários, tá? E me acompanhe que o lançamento da mentoria será no começo de novembro. Poucas vagas e inscrições, pouco período também. Então, com a pensão por morte. Vou estar falando agora que é a perda. Pode ocorrer a perda da pensão por morte no caso de homicídio ou ainda na tentativa de homicídio contra quem? Contra o segurado. Então, a lei também tem isso. Mas sempre lembrando que precisa do quê? Sentença judicial transitada em julgado, o contraditório, ampla defesa, como a gente vai ver aqui. Então, perderá o direito à pensão por morte ou condenado criminalmente por sentença transitado em julgado pela prática de crime como autor, coautor ou participe de homicídio doloso. Então, autor, coautor, e também tem que ser homicídio doloso, não pode ser um homicídio culposo ali. O doloso é aquele que teve a intenção de matar, é diferente do culposo. Então, cuidado, porque às vezes a sua banca examinadora, no dia da prova, ela troca os conceitos, coloca homicídio culposo, aí a questão fica errada, que é literalidade da lei, tá? Homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados, é claro, os absolutamente incapazes ou dolosamente resultado da morte do segurado. Fundados indícios de autoria, se tiver fundados indícios ali também de autoria, coautoria, participação de dependentes, suspensão provisória da sua parte na pensão, mediante processo administrativo, contraditório e ampla defesa. Sempre, como eu falei para vocês, ele é garantido, né? Esse contraditório, essa ampla defesa. Ficar de olho nisso também. Essa parte aqui, ela é bem específica. Eu trouxe, assim, mais atualizado da portaria, tá? Mas também tá na lei, que tá no edital de vocês, então pode cair, mas ela é bem específica. Acho difícil, talvez por curso de formação, porque estava na nossa apostila do curso de formação, né? Então até estudei isso, porque vai que viesse, mas que a gente estudou isso no curso de formação, mas não acredito que talvez venha na primeira etapa, mas é sempre bom estar por dentro, estar preparado, que é o que? Acumulação da pensão por morte com outros benefícios previdenciários e as respectivas deduções, que é uma novidade aí da legislação. Um seguidor, uma pessoa que me acompanha aí, um de vocês, que acompanha meu trabalho, o Yuri, ele pediu, né, para estar explicando essa parte, então vou estar lendo e dando uma explicada para vocês. Acumulações permitidas.
que a primeira aí, você pode se perguntar, é permitido, Andressa, posso acumular duas pensões por morte, pensão por morte de um regime e de outro regime, pensão por morte e aposentadoria? Como funciona isso? Artigo 3º. Será admitida a acumulações do seguinte benefício: de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social. Então, tá falando aqui o quê? Que você pode acumular pensão por morte com pensão por morte? Não, mas se for pensão por morte de um regime e de outro regime, se ele for, por exemplo, do regime geral, que é o regime que a gente estuda ali, que é o do INSS, regime geral de previdência social. A gente não estudou ainda aulas aqui, mas tem no edital, talvez você já tenha estudado no seu material. E tem o regime próprio. O que é o regime próprio? Dos servidores, o regime dos servidores públicos, por exemplo, aqui até fala, né, decorrente, até aqueles decorrentes de atividades militares também, que alguns são outros regimes. Então, assim, a pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, que é o nosso, que a gente estuda, INSS, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, também instituída por cônjuge ou companheiro, inclusive as decorrentes de atividades militares. Aí pode. Diferente também, que muitas pessoas falam, um filho, ele pode acumular pensão por morte deixada por pais e pelo esposo? Sim. Por exemplo, casou não, tem união estável ali antes do 21 anos. Não é emancipação, né? Não é causa de emancipação, só casamento. E os pais morreram. Então ela tem, o pai morreu. Então ela recebe pensão ali, essa filha, essa dependente, filha recebe pensão por morte deixada pelo pai, né, pelo instituidor, pelo segurado, pelo pai, ela recebe. E ela tem união estável, aí, ela é menor de 21 anos, tem uma união estável, o marido morre. Ela pode acumular pensão por morte do marido, que é aí do segurado, né, no caso aí, ela como dependente, cônjuge da união estável, do marido e do pai? Pode. Estamos falando desses casos para cônjuge ou companheiro. Pessoas diferentes também será admitida a acumulação de regime diferente agora. 2. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS, que é Regime Geral de Previdência Social, com aposentadoria do mesmo regime de regime próprio de Previdência Social. Então, a aposentadoria do mesmo regime, eu posso, por exemplo, a Joaninha, ela é aposentada aqui no regime geral e o marido dela faleceu. Ela pode acumular essa pensão com aposentadoria? Pode, mas terá. A gente vai ver aqui as deduções, tá? Então, pode acumular. Até a gente viu, duas pensões pode acumular se for de regimes diferentes, aí pode. Ou se for do filho, que acumula uma do pai e outra do marido, do cônjuge, do companheiro, na verdade. Aí pode também, tá? Como a gente teria concedida no âmbito do regime geral de previdência social, com pensão deixada por cônjuge companheiro do regime próprio de previdência social com proventos de inatividade, como eu havia falado para vocês, a aposentadoria, seja do regime próprio, seja do regime geral, pode sim acumular. Nas hipóteses das acumulações previstas no CAPT, é assegurada a percepção do valor integral, do benefício mais vantajoso, e uma parte de um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, ele não tem ali dois benefícios, aposentadoria mais pensão, duas pensões, ali se for de regimes distintos, como a gente está vendo aqui. Então, um dos benefícios, digamos assim, ó, a minha aposentadoria, tô aposentando lá, minha aposentadoria deu R$4.000 de renda mensal inicial, que é a RMI, R$4.000, beleza? Que a bandeirinha do INSS, que linda, também tenho a agenda e a camiseta. E entre outras coisinhas aí. Essa ama a previdência, mas enfim. Digamos que eu, então, sou aposentada com R$4.000, a renda mensal inicial do meu salário de aposentadoria. E sou casada com o Joãozinho. O Joãozinho é esse daqui. Ele, infelizmente, né, veio a óbito, faleceu. Eu posso acumular a minha aposentadoria com a pensão por morte desse segurado, instituidor, do Joãozinho? Posso, mas eu vou, digamos que ele ganhava
2.800. Joãozinho ganhava 2.800 e a aposentadoria é 4.000. Então, a minha aposentadoria é maior do que a renda a renda dele, logo a pensão dele seria menor. Então, eu pego o meu benefício, que é mais vantajoso, a aposentadoria, vou continuar com ela, esse eu vou ter o valor de 4.000, que é o valor integral. Mas nesse segundo, aí a gente terá redução no valor, porque aqui fala, ó, nas hipóteses das acumulações previstas no caput, é assegurada a percepção de valor integral do benefício mais vantajoso, que é, no caso aqui que a gente viu, a aposentadoria, e de uma parte de um dos demais benefícios apurada cumulativamente. Desse segundo benefício, eu já não vou ter aí a renda integral. Como assim? 60% do valor que exceder a um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Então, aqui você vai receber só 60% do segundo benefício. Aqui é bastante dedução, porque a pensão por morte ela já é 50%, mais 10% por dependente. Depois você coloca esse valor aqui, só coloca esse valor também, ó, gente, ó, 60% do valor que exceder a um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Então, se excedeu a um salário mínimo, aí você vai fazer esse desconto, ó, 60% do valor que exceder a um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Aí será 60% desse valor que exceder. 40% do valor que exceder a 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. Vai indo as porcentagens, tá? 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. Então, a pessoa vai receber bem menos, vai ficar assim, bem prejudicada. Eu vou deixar, tá, essa tabelinha passando para vocês terem, mas assim, eu não decorei assim essa tabela. Se vocês realmente, se acha que tem necessidade, pode cair, pode ser que caia assim, dê uma lida ali na semana da prova e tal, mas eu acho difícil, geralmente eu decoraria se fosse realmente para decorar o primeiro 60% ou 10% ali, que é o último da tabela, ou seja, reduz bastante, tá, o valor, no caso, se a pessoa já é aposentada e vai receber pensão por morte, ou assim por diante, 2 pensões, nos casos que são permitidos. Bastante valor, mas é assim que a legislação estabelece, é conforme ali o salário. O que as pessoas não imaginam, como eu concedo benefício, existe um setor específico de benefício e eu não atendo a população. A população não me vê. Eu trabalho no andar de cima e lá eu só fico concedendo benefício, concedendo e deferindo, né? Analisando o benefício lá em cima, né? Na parte de cima do prédio lá. Então, eu não vejo ali o segurado, porque seria muito complicado, ou se ele for na agência e pedir para explicar esse cálculo. Aí o servidor ali, né, na frente dele, tem que explicar esse cálculo, tem que falar por que reduziu tanto tal valor, não é fácil, né, é complicado. E antigamente eles faziam análise na frente do segurado, do beneficiário, do interessado ali. Eu falo pro segurado, porque você sabe, o segurado é aquele que contribui ali para a previdência é contributiva e tal. O beneficiário pode ser um dependente aí, ou até mesmo um interessado do BPCLO, por exemplo, ele é um beneficiário, um interessado, ele não é um segurado. Por isso que eu falo sempre dessas 3 maneiras: segurado, beneficiário ou interessado. Interessado é aquela pessoa ali que está requerendo o benefício, que pode ser às vezes dependente ou nem ser dependente, acaba que nem tem direito às vezes benefício, mas também está pedindo. Mas então é complicado, há bastante redução, mas não fica se apegando muito a isso. Isso é detalhe do detalhe, bem específico. Eu só trouxe porque me pediram mesmo, tá? Espero que não caia na sua prova, mas se cair também você vai ler um dia antes da prova, na semana da prova, e você vai saber. Até que seja implementado o sistema de cadastro dos segurados do RGPS, que é do regime geral, e dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência, de que trata o artigo 167A do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3048 de 99, comprovação de que o aposentado ou pensionista, cônjuge ou companheiro do RGPS não recebe aposentadoria ou pensão
do regime próprio será feita por meio de autodeclaração, a qual surgirá as sanções administrativas, civis e penais. Porque assim, gente, existe uma autodeclaração, até quando ele vai requerer a pensão ali, pergunta, você recebe pensão, você recebe aposentadoria de outro regime? Porque não tem como, às vezes, o INSS saber se essa pessoa recebe ou não, né? Porque a gente não tem esse sistema, tem o sistema do acumula, que a gente vai colocar, mas a gente precisa dessa autodeclaração, né? Que se ele colocar ali que recebe, a gente vai emitir a autodeclaração, vai mandar para ele ali no sistema, ele vai baixar no INSS, vai assinar, vai preencher com o número de benefício, vai enviar pra gente e a gente anexa, coloca esses dados em outro sisteminha lá que a gente tem, mas é declaratório no caso, né? Caberá, só que a pessoa tá ali sujeita a sanções civis, administrativas e até penais aplicáveis ali de falsidade e tudo mais, né? Caberá ao aposentado ou pensionista do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, informar ao INSS a obtenção de aposentadoria ou pensão do cônjuge ou companheiro de outro regime, sobre pena de suspensão do benefício. Então, se o INSS cruzar informações, acabar descobrindo que ele recebe a aposentadoria, pensão e não declarou, não colocou ali, né, nos campos adicionais do aplicativo ali para que a gente possa saber, ou não informou o INSS, não fez essa declaração, pode caber sim a suspensão do benefício, não respondendo ainda até mesmo o cancelamento aí, conforme essa lei. Mas é isso, eu trouxe assim de forma mais geral para vocês, é um assunto mais complicado, geralmente não cai em prova, por esse assunto específico, espero que tenha entendido, não entendeu, deixa aí nos comentários, está gostando das aulas, gostaria de saber seu feedback, deixa aí para mim, é muito importante, você já faz parte do meu grupo de estudo, ou você é meu aluno, minha aluna, vamos conversar, deixa aí para mim no comentário, curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é super importante para receber novos vídeos. Me acompanhe lá no Instagram também, venha estudar comigo que eu vou estar ajudando aí rumo à sua aprovação. Espero que tenha gostado. Beijão!